pessoa que é uma referência em empreendedorismo, referência em cultura organizacional, uma referência em motivação, né, em caráter, uma pessoa que é admirada no Brasil inteiro como um dos maiores empreendedores. Ele faz parte de um grupo muito seleto, muito pequeno, de mega empreendedores do Brasil, e ele aceitou o convite para falar um pouco com a gente. E vai falar sobre um tema muito inusitado. Então, eu queria chamar aí o Carlos, né, o Carlos Wizard, que foi o fundador da rede Wizard. Queridos amigos, queridas amigas, é uma satisfação poder estar com vocês nessa data tão importante, significativa, e queria já dar os parabéns ao Eugênio, dar os parabéns à Amanda e todos que fazem parte dessa equipe, dessa empresa maravilhosa. Eu tenho certeza que se tivéssemos mais pessoas, profissionais, executivos, empresários, com a visão que vocês têm, nós teríamos um Brasil melhor. Então, fica aqui já o meu reconhecimento. Eu queria dizer também para vocês, antes de entrarmos no tema para o qual eu fui convidado a abordar, que um dia eu estava sentado na sua cadeira. Um dia eu era um colaborador, eu era um funcionário, eu era um trabalhador de uma empresa. Mas, embora eu fosse um colaborador, eu tinha o pensamento de empreendedor. Não importava qual que era a minha função, não importava qual que era o meu cargo, não importava nem qual que era o meu salário. Eu era uma pessoa inquieta, uma pessoa que era mais rápido do que a média. Eu era uma pessoa que estava sempre querendo fazer algo diferente, algo mais. Então, se você hoje, independentemente do tempo que você está na empresa, se você é um recém-contratado, se você está na empresa há 1 ano, 2 anos ou vários anos, quando você toma essa atitude de ser um empreendedor dentro do seu ambiente de trabalho, você logo começa a se destacar, se diferenciar, você começa a aparecer e ser valorizado. Especialmente trabalhando num ambiente tão promovedor de talentos, desenvolvedor de talentos, como é esse trabalho que também a Amanda conduz e o Eugênio é um grande defensor de ter um ambiente de trabalho diferenciado. Então, só fica aqui essa minha breve introdução, dizendo que não importa, novamente, o tempo que você tem na empresa, qual é o cargo, qual é a função, qual é a sua remuneração. Se você tiver atitudes empreendedoras, você tem uma grande possibilidade de ser um líder na sua área, no seu campo de atuação, na sua esfera, ou seja, naquele ambiente em que você está inserido. Muito bem, mas eu falei que o Carlos ia falar sobre um assunto inusitado, né? A gente, todo mês, a gente fala de números, a gente fala sobre o crescimento da empresa, isso já faz parte do nosso cotidiano. Mas existem outras coisas acontecendo no mundo também, né? E a gente convidou o Carlos para falar um pouquinho sobre um tema. Esse mês, particularmente, é um mês diferente, né? É um mês que fala sobre autismo, que promove a consciência, né, em todo o país sobre esse tema, que a gente não costuma falar muito. A gente só, na empresa, teve no ano passado um post lindo aí da Mariana, que nos lembrou desse tema, e aí fez aniversário. E eu queria, Carlos, convidar você para falar um pouquinho sobre esse tema e como esse assunto faz parte do seu dia a dia, da sua vida. Qual que é o seu contato com esse assunto? Maravilha. Então, esse mês de abril é o mês da consciência em relação ao autismo. E não sei se vocês sabem, mas eu tenho 2 filhos adotivos. Tenho 4 biológicos e tenho 2 adotivos. Ou seja, são 6 filhos e tenho também 18 netos. É isso mesmo, gente. Eu comecei cedo, meus filhos começaram cedo também. Então, ao todo, são 6 filhos e 18 netos. E esses 2 garotos que são adotivos, quando eles vieram para a nossa casa, e já faz algum tempo, um deles tinha 2 aninhos. E as minhas filhas, naquela época, tinham 10 anos. Uma 10, outra 12. E foram brincar com o garoto. Acontece que ele não falava. Ele não pronunciava uma única palavra. Ele não sabia dizer papai. Ele não sabia dizer mamãe. Na verdade, ele não sabia palavra nenhuma. Quando nós
recebemos o garoto no juizado, a mãe biológica entregou junto com o garoto um papelzinho desse tamanho. E esse aqui tem 3 sílabas. E tudo que o garoto sabe são essas sílabas. Quando ele falar K, significa que ele quer água. Quando ele falar P, significa que ele quer chupeta. Quando ele falar Mi, significa que ele quer dormir. É tudo que ele sabe. Gente, nós levamos o garoto para casa, com o irmãozinho dele recém-nascido, e ele não tinha reação, ele não tinha expressão. As meninas queriam jogar bola com ele, ele não queria saber de bola. Queria brincar de carrinho, ele não queria saber de carrinho. Ele podia ficar o dia todo sentadinho lá no sofá, sem muita reação ou expressão. É claro que eu e minha esposa ficamos muito preocupados, começamos a levá-lo para diferentes especialistas, fazer exames, testes, análises, para saber o que será que tem essa criança. Então, depois de muito avaliar, e de muito ouvir, e de muito analisar, nunca chegou bem uma conclusão da situação neurológica do garoto. Tudo que disseram é que ele tem algum grau de autismo, possivelmente uma síndrome de Asperger. Bom, vocês podem imaginar o que significa isso, né? Para um pai, para uma mãe, sabendo que ia ter que lidar com todas as limitações e todas as circunstâncias de uma criança com essa condição. E, para vocês terem uma ideia, a cada ano ele passava por uma escola diferente, porque as escolas, embora pela legislação prevê que elas têm que ter um ambiente de inclusão, na prática, inclusão não existe. As escolas não estão aparelhadas, equipadas, preparadas para receber um aluno de inclusão. Então, estudar um ano numa escola, segundo ano numa segunda escola, terceira, quarta, você já passou por 7 escolas diferentes. E somente com o apoio de muitos professores particulares, muitos monitores, com muito apoio pedagógico, ele conseguiu, aos 20 anos de idade, se formar no 2º grau. Bom, existem crianças portadoras de autismo, algumas características que são totalmente assim inimagináveis para quem não lida com o autismo. Por exemplo, eles são muito seletivos no que comem. De repente, eles não comem determinadas comidas. Por exemplo, o meu garoto tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de idade, quando ele foi comer pela primeira vez uma banana. Então, você vai pensar, nossa, mas qual que era a razão? Tinha um mal-estar, ele tinha um enjoo, ele tinha uma alergia? Não, simplesmente porque ele não aceitava. Então, minha esposa começou cortando assim uma fatiazinha bem pequenininha de banana e deu para ele. Daí ele, com muita dificuldade, engoliu aquela fatiazinha. No dia seguinte, 2 fatias, 3 fatias. Hoje, gente, o menino, a fruta que ele mais adora é banana. Ele tinha completado 12 anos de idade, nunca tinha colocado uma fatia de pizza na boca. Ele nem sabia qual que era o sabor de uma pizza. E daí eu, com o meu outro filho, irmão dele, o Felipe, que na época tinha 10 anos, nós resolvemos aprontar uma boa para o Nicolas. Nós dissemos, Nicolas, na nossa família nós temos uma tradição. Quando as crianças completam 12 anos de idade, a gente vai para uma pizzaria e a gente comemora junto comendo uma pizza. Tudo bem? Ele não estava feliz com essa ideia. Mas, naquela época, no colégio onde ele estudava, tinha uma mocinha chamada Gabriela. E essa Gabriela gostava do Nicolas e o Nicolas gostava da Gabriela. Daí, eu com o Felipe tivemos que apelar, né? Nós dissemos o seguinte, Nicolas, imagine só se a Gabriela descobrir que você não come pizza. O que será que ela vai dizer? Então, em nome da Gabriela, ele aceitou o convite de sair com a gente para comer aquela pizza. Então, nós fizemos o pedido e, de repente, o garçom trouxe uma fatia no meu prato, fatia do prato do Felipe e do Nicolas. E, claro, eu com o Felipe já começamos a comer a nossa pizza, tudo satisfeito. E o Nicolas olhava para aquela pizza e a pizza olhava para ele. E ele fazia uma cara feia, ficava contemplando, olhando, observando a pizza e nada de comer. Depois de muito a gente incentivar, estimular,
nós resolvemos fazer a técnica da banana. Meu filho, tudo bem, você não precisa comer a fatia inteira, mas vamos cortar apenas um pedacinho bem pequenino dessa pizza para você comer, tudo bem? E ele concordou. Gente, a partir dali, cada vez que a gente saía, a gente aumentava o tamanhinho da fatia. E aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, adivinho para vocês, quando a gente sai para fazer um lanche, qual que é o prato favorito do Nicolas? A pizza! E tem uma outra questão que é muito natural das crianças que têm autismo, eles têm um grau de inocência muito elevado. Eles tomam certas atitudes, certo comportamento, que outras crianças, numa condição normal, jamais fariam. Eu, na minha experiência com o Nicolas, ele estava completando 14 anos de idade. E naquela época, era o mês de julho, aniversário dele é dia 15 de julho, nós estávamos nos Estados Unidos. E haveria, naquela semana, o lançamento de um filme do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha era o personagem que o Nicolas tinha todas as figurinhas, ilustrações, tinha aqueles comic books, ele tinha os personagens, os posters, ou seja, era o super-herói do Nicolas, o Homem-Aranha. E daí, na semana do aniversário dele, ele disse: pai, eu já sei o que eu quero de presente de aniversário. O que, meu filho? Eu gostaria que você me levasse para assistir a sessão de estreia do lançamento do novo filme do Homem-Aranha. E vai acontecer justamente no dia do meu aniversário, 15 de julho. Eu disse: combinado, filho, nós vamos juntos assistir. Ele disse: só tem um probleminha, pai. Eu disse: qual que é, meu filho? A estreia começa à meia-noite. Bom, o que um pai não faz para agradar um filho, né? Então lá fui eu comprar 3 ingressos, né? Tem que comprar com antecedência. Então compramos um para mim, um para o Nicolas e outro para o irmão dele, o Felipe. Chegamos um pouco mais cedo no cinema, 11h30 já estávamos lá, cada um pegou a sua pipoca, foi entrando no cinema, sentamos e ficamos esperando começar o filme. De repente, do nada, totalmente de forma inesperada, o que acontece? O Nicolas levanta do assento, da poltrona onde ele estava, ele sozinho, ele caminha lá na frente, onde tem aquela tela gigante do cinema, e daí ele se volta para a plateia, muito espontaneamente, e o que ele fala? Hello, everybody! Today is my birthday. I am very happy to be here with you. Vocês podem imaginar qual que foi a reação da galera? Imediatamente, todo mundo começou Happy Birthday to you. E ele ficou lá na frente até o final de cantar parabéns. Depois todo mundo bateu palma, ele pega e retorna para o assento. Então, vocês observam que nós, como pais, e quem tem proximidade com crianças com autismo, tem que ter uma dose de tolerância, de compreensão, de paciência muito maior do que normalmente teria, porque são situações totalmente inevitáveis e também imprevisíveis, e nós temos que aprender a lidar com elas. Bom, gente, eu termino a minha apresentação. Essa experiência, para mim, de fato, é transformadora, e agradeço a Amanda pelo convite, agradeço ao Eugênio pelo convite, dizendo que, de fato, esses meninos e meninas especiais que Deus confia em nós, eles precisam de amor, atenção, tolerância, paciência e, acima de tudo, uma compreensão de que eles têm uma necessidade diferenciada daqueles outros meninos e meninas que estão ao nosso redor. Muito obrigado. Vou te falar, viu, Carlos, que você não só surpreendeu a galera, mas me surpreendeu muito. Eu não conhecia nem 1% dessa história. E se você tiver a oportunidade de ler os comentários que o pessoal estava falando enquanto você falava, muito, muito emocionante a sua história. Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos é olhar o mundo com um ângulo diferente daquilo que me ensinaram a olhar, né? Se a gente olhar
200 anos atrás era normal a escravidão. O ser humano, ele olhava para uma pessoa de outra cor ou numa determinada circunstância e ele interpretava que aquele ser humano, aquela outra pessoa, ele era um objeto. Ele não era um ser humano igual a ele, era só um objeto. E ao longo desses 200 anos, a gente aprendeu a entender que ali estava um outro ser humano, né? A gente aprendeu a entender que a gente foi ensinado a olhar as coisas de um jeito que é diferente da realidade de fato que elas são. Da mesma forma, usando essa metáfora, eu acho que todas as pessoas que estão em nossa volta, elas têm uma luz, elas têm uma missão aqui na Terra e a gente não sabe qual é essa missão e a gente acaba caindo na armadilha do julgamento, na armadilha do encaixotamento, na armadilha, né, da pressa para atingir nossos objetivos e acaba desprezando as pessoas, não olhando as coisas e as pessoas de fato como elas são. A gente olha dentro de um contexto que nos é vendido, né? E enquanto você falava aí um pouco sobre o Nicholas, a gente não sabe, né, qual é a missão do Nicholas aqui na Terra. Eu acho que só ele, quando for voltar para Deus, ele vai saber. Mas eu fico imaginando quantas pessoas, só aqui nesses 20 minutos, você tocou em 300 pessoas. O Nicholas tocou em 300 pessoas através de você. Quantas pessoas no mundo o Nicholas não está tocando e não está mudando a vida? Quantos insights eu não tive, as pessoas que estavam aqui ouvindo não tiveram. Então, a gente não sabe, né, qual é a verdadeira missão de cada um, mas cada um de nós aqui tem uma missão que é única e que é especial. E a história do Nicholas, ela eu acho que a confirmação dessa tese, dessa teoria. E é só a nossa incapacidade, a nossa imaturidade, a nossa ignorância. Nós somos os caras de 200 anos atrás olhando para os negros. Nós não temos ainda, vamos ter, né, como seres humanos, nós vamos ter, mas nós não temos a capacidade de enxergar isso ainda com tanta facilidade. Mas quando nós conseguirmos isso, a gente vai ver quanto a beleza tem em todas essas nossas histórias, né? Então, eu estou triplamente agradecido por você ter aceitado esse convite, porque eu não sei a galera, mas em mim tocou e me ajudou muito nessas minhas convicções e a ver o mundo um pouquinho só mais diferente. Ajudou a tirar mais um pouquinho dessa cortina que a gente tem sobre os nossos olhos. Obrigado mesmo e parabéns, viu? A sua história, o pouco que eu já sei dela, ela é especial. Mais uma faceta especial da sua história. Muito obrigado mesmo. Querido amigo Eugênio, querida amiga Amanda, sou eu que agradeço essa oportunidade e todos vocês que estão nesse evento hoje, novamente, os meus parabéns, os meus cumprimentos, que possam ter um ano, apesar da pandemia, um ano de realização pessoal, um ano de realização profissional, um ano que daqui 10 anos, quando chegar 2031, vocês possam pôr a mão na cabeça e se lembrar de boas experiências que tiveram em 2021. De coração, muito obrigado.